como se... Já? Nem comecei. Bom, eu queria, então, fazer o seguinte, destacar 3 pontos. Primeiro, o enriquecimento ilícito presumido. Segundo, o intercâmbio de informação sigilosa em razão dessas 2 leis complementares. Eu gostaria apenas de mostrar esta projeção 11, por favor. Foi um debate bastante extenso no Supremo Tribunal Federal, uma decisão por maioria apertada, muito apertada, foram 5 votos a 4. O Supremo Tribunal Federal, num caso específico com a Receita, decidiu por maioria. É provável que agora, com esse outro recurso extraordinário, 601.314, que está em pauta, mostre o 12, por favor, também. O Supremo Tribunal Federal ele decidiu, está inclusive nesse trabalho, eu tenho 51 projeções, estão aí para vocês, à disposição de vocês, com mais 3, são 54, parece. O Supremo Tribunal Federal decidiu, foi uma questão bastante peculiar, bastante pontual. A Receita Federal, com base na Lei Complementar 105, o governo federal editou um decreto com base nessa Lei Complementar 105, de 2001, e criou o MPF, Mandado de Procedimento Fiscal. Com base nesse mandado de procedimento fiscal, a Receita oficiou ao banco, pediu uma verdadeira devassa, 5 anos de registros bancários, o banco forneceu, mas comunicou o cliente ingressou na Justiça e veio o Tribunal de Justiça, o TRF, parece do Sul, até que chegou no Supremo Tribunal Federal. E no Supremo Tribunal Federal ficou decidido que não se pode levar esse dado direto para o processo. Esse dado serve como um cursor de investigação. Eu, com base nesse dado, porque o intercâmbio de informação sigilosa, ou também chamado compartilhamento de dados, na verdade é uma janela indiscreta, é uma constatação visual, não é material, não é documental. A constatação documental vem após, ou seja, após a quebra do sigilo. E a Receita quis levar isso direto para o processo. Para a ministra Carmen Lúcia, para o ministro Dias Toffoli, por exemplo, para a ministra Ellen Grace, não houve quebra, disseram eles, houve apenas uma transferência de sigilo da Receita para a autoridade que investigava. Mas prevaleceu a maioria no sentido de que ali declararam o decreto, inclusive inconstitucional, que ali não podia ser feito daquela maneira. Mas isso não vai descaracterizar o intercâmbio de informação sigilosa. É onde eu procuro mostrar no trabalho que fiz. O Supremo julgou reconhecendo um decreto como inconstitucional, e era mesmo. Não é o caso que nós estamos discutindo aqui, aqui é diferente. Eu posso fazer o intercâmbio de informação sigilosa, está previsto em Lei Complementar 104 e 105. É aquela constatação visual para me propiciar um documento bem fundamentado ao juiz, para que o juiz possa, então, quebrar o sigilo. E com o sigilo quebrado, eu vou ter a prova material necessária. A DPF já entrou com amicus curiae nesse outro recurso extraordinário, onde essa questão voltará a debate no Supremo Tribunal Federal. Complementando. E qual será o enquadramento no PAD? Se eu tenho uma sindicância para apurar esse enriquecimento ilícito presumido, diante de uma evolução patrimonial não justificada, diante desse artigo, eu mostro aí no trabalho, acordo do STJ,
Eu pergunto, como eu vou enquadrar essa conduta? Porque para a sindicância patrimonial basta o indício, eu instaurei o processo, lá no final eu vou ter que enquadrar. Mostra a projeção 48. Já concluindo, tá? Quarenta e oito. Eu fiz 4 opções de indiciamento. Para mim, essa opção D é a opção mais segura, com suporte no artigo 132, inciso 4 da Lei 8.112, combinado com a definição dada pelo artigo 13, parágrafo 3º da Lei 8429/92. Inclusive, essa opção está também defendida nesse manual da CGU que me referi. Além do mais, há uma discussão no Supremo Tribunal Federal no sentido de que pode a administração demitir o servidor público com base na Lei 8429. O Supremo Tribunal Federal, em decisão ainda não modificada, relatoria do ministro Eros Grau, sustentou, à unanimidade, que não pode. Por uma razão muito simples, o artigo 12 da Lei de Improbidade, quando ela traz aquelas sanções do artigo do 9º, do 10º e do 11, a improbidade que resulta no enriquecimento, a improbidade que resulta no prejuízo da fazenda e na improbidade que redunda na quebra de princípios, no artigo 12, a lei é expressa, o juiz. Até porque tem penalidades ali que não cabe à administração. Suspensão de direitos políticos, indisponibilidade de bens, sequestro de bens, perdimento de bens. A administração não pode fazer isso. Só está lá uma pena que é administrativa, mas é para o juiz. Por quê? Porque o juiz não demite. O juiz decreta perda de cargo ou função, é diferente. Demissão só a administração. E a lei é clara, fala o juiz. O Supremo Tribunal Federal anulou um processo porque o servidor foi demitido com base, não só na Lei 8.112, mas também com base no artigo 9º da Lei 8429. Muito bem. Aí dirão os senhores, mas existem decisões no STJ confirmando, eu sei que existe. Essa questão não está pacificada. O STJ tinha decisões no sentido de manter demissões com base na 8.112 e na 8429. Agora, o STJ está decidindo assim. Você enquadra no artigo 132, inciso 4, que fala exatamente a pena de demissão, no caso de improbidade administrativa, com os conceitos da Lei 8429. Com os conceitos. Por isso, eu prefiro essa indiciação, essa opção D. Por quê? Porque se eu já estou sabendo, eu tenho absoluta certeza que vai haver questionamento, por que eu vou insistir ali? É melhor eu fazer como está aqui, que já recebeu o respaldo do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Meus amigos, esse tema é um tema bastante amplo. Bastante amplo. Vocês sabem que há uma discussão muito grande sobre se a lei de improbidade admite a culpa que eu digo estrito sensu, ou não. Admite, no artigo 9º, no 10, expressamente está escrito lá, improbidade dolosa ou culposa. Admite. Mas, por exemplo, o artigo 9º, é impossível você conceber uma conduta culposa no artigo 9º. É impossível você conceber uma conduta... Quer dizer, é possível no 11. Resumindo, o STJ, para ser bem claro,
está sumulando o enquadramento no artigo 9º e no artigo 11º. No artigo 9º, só a título de dolo. É evidente. No artigo 11, veja só, o artigo 11 só a título de dolo. Você não pode punir alguém naquele artigo 11 a título de culpa e demitir uma pessoa. E já no artigo 10, tanto pode, está esgotado, tanto pode dolo ou culpa. Muito obrigado e desculpe pelo não poder concluir, porque o tempo realmente é muito curto. Muito obrigado.